O amanhecer levantava-se lentamente sobre as costas de Inglaterra, e o ar salgado trazia consigo uma falsa calma, tão frágil como o fôlego antes do grito. As mulheres da aldeia já estavam acordadas, a amassar pão, a ordenhar cabras, a acender os fornos. Ninguém suspeitava que, para além do horizonte coberto de nevoeiro, um exército do norte se preparava para quebrar o silêncio com fogo e ferro. Eu, cronista daqueles dias sombrios, ainda me lembro do som. Não foi o do trovão, nem o rugido dos deuses, mas o dos cornos vikings a chamar a morte. Das águas frias do Mar do Norte, os barcos dragão emergiram como bestas de madeira e aço. Nas suas proas talhadas com rostos demoníacos, refletia-se o sol nascente, vermelho como o sangue que em breve tingiria a areia. Os homens do norte avançavam com precisão, impulsionados por uma fé brutal no seu destino. Não eram simples saqueadores, mas arautos de uma ordem onde a compaixão não tinha lugar. Para eles, a vida do inimigo não era mais do que um tributo à força. Quando os primeiros cascos tocaram terra, o som das espadas misturou-se com o dos gritos. Os aldeãos, surpreendidos a meio das suas tarefas, mal puderam resistir. Os homens foram os primeiros a cair, defensores inúteis de um destino já escrito. As mulheres correram, procurando refúgio entre cabanas que depressa arderam. As crianças foram arrastadas dos seus esconderijos, os seus choros abafados pelo estrondo do combate. Lembro-me de ter visto uma mulher, uma jovem mãe, de pé em frente à porta da sua casa, com uma faca de cozinha na mão. Aos seus pés, o seu filho, apenas uma criança, chorava. O guerreiro que se aproximou não hesitou, afastou-a como quem afasta uma sombra. Não houve ira no seu gesto, nem crueldade, apenas uma calma glacial, a mesma com que um homem realiza uma tarefa cotidiana. Na lógica do norte, aquele ato não era um crime, era o cumprimento do destino. Nos anais de Ulster, menciona-se como aldeias inteiras desapareceram sem deixar rasto. Os cronistas escreveram que o mar trouxe fogo e o vento levou as cinzas. No Chronicon Roskildense, fala-se do silêncio que se seguiu a cada vitória viking. Um silêncio tão espesso que nem os pássaros se atreviam a quebrá-lo. Porque quando a espada parava, começava outro tipo de guerra. A guerra dos sobreviventes. Quando os homens do norte conquistavam uma aldeia, não se limitavam a saquear. Mediam o seu saque não só em ouro ou gado, mas em vidas humanas. As mulheres e os filhos dos vencidos eram parte do preço da guerra. Era o costume do mundo antigo, o direito do vencedor. E assim, a derrota de um guerreiro não terminava com a sua morte, mas prolongava-se na desgraça da sua esposa e das suas filhas. Os vikings consideravam que a vitória não era completa, até que o inimigo tivesse sido apagado da terra e da memória. Por isso, não bastava matar. Era preciso possuir, dominar, subjugar. Aos olhos dos deuses do norte, era o ciclo natural. Onde caía um homem, devia levantar-se outro para ocupar o seu lugar, e a sua família passava a ser propriedade da força que o havia vencido. Nessa lógica fria, o destino não conhecia redenção. Li crônicas onde se tenta justificar esta brutalidade como necessidade política ou rito de expansão. Mas as testemunhas sabiam que não havia nisso nenhuma honra, mas fome, medo e uma vontade doentia de controlo. O ferro não só cortava carne, cortava nomes, apagava histórias. Cada mulher levada, cada criança arrebatada, era uma palavra arrancada do livro do passado. Uma anciã da Nortúmbria contou, muitos anos depois, que quando os barcos vikings partiam, deixavam para trás aldeias inteiras mergulhadas num silêncio impossível. Nem sequer os cães ladravam, escreveu. Era como se o próprio mundo tivesse decidido esquecer o que tinha acontecido. Mas a memória, mesmo enterrada sob o medo, sobrevive. E eu, escrevendo estas linhas, sou testemunha desse eco. Naqueles dias, o sol parecia mais pálido, o vento mais cruel.
Cada lar destruído convertia-se em advertência. No olhar das mulheres que sobreviviam, havia uma mistura de orgulho quebrado e resignação. Elas sabiam que a verdadeira guerra mal começava. Uma guerra sem exércitos nem vitórias, onde o inimigo não era visto, mas estava em toda a parte. Assim começou a história das esposas dos guerreiros derrotados. Elas não empunharam espadas nem brandiram escudos, mas o seu destino foi tão violento como o dos homens que morreram no campo de batalha. A sua dor não teve canto, nem túmulo, nem crônica. Apenas o silêncio. Esse silêncio pesado que ainda paira sobre as costas onde os barcos do norte chegaram com fogo. E é nesse silêncio onde se esconde a pergunta que atravessa os séculos: que vale a vitória quando o preço é a própria humanidade? No mundo dos vikings, a palavra honra não significava o que hoje entendemos. Era mais pesada, mais fria, mais letal. Não era virtude nem bondade, era dever e violência. A lei do ferro governava todas as coisas, desde os tronos até aos lares. Quem morria em batalha conservava a sua glória. Quem caía sem lutar, perdia inclusivamente o seu nome. E as famílias dos derrotados herdavam não a sua memória, mas a sua vergonha. A honra, entre os homens do norte, media-se com sangue, vingava-se com ferro, preservava-se com força, pagava-se com vidas. Nas suas sagas, esses poemas que mais tarde seriam escritos por mãos trêmulas em mosteiros, a justiça sempre tem forma de espada. O homem que não cobra a sua vingança, diziam, não merece repousar entre os deuses. Assim, quando um guerreiro caía, a sua casa ficava condenada. A sua esposa, as suas filhas, a sua linhagem inteira convertiam-se em troféu do vencedor. Esse costume que os antigos chamavam Konur Herteknar, mulheres levadas em guerra, não era um castigo individual, mas uma extensão do combate. O vencedor não só matava o inimigo, como o apagava. A sua família convertia-se em propriedade da vitória. Não havia lamento nisso, nem sequer crueldade deliberada. Era ordem, era destino. No frio norte, a piedade era uma palavra desconhecida. Os Jarls, os homens de mais alto nível, aplicavam a mesma regra tanto no campo de batalha como nos seus conselhos. A vingança era o fio que mantinha unida a trama do poder. O homem que não vinga a sua ofensa, diziam, perde o direito a mandar. Por isso, quando um inimigo caía, o ato de levar a sua família não era um excesso, mas uma obrigação. Tratava-se de demonstrar aos deuses e aos homens que o mundo continuava a girar sob a mesma lei, a lei do ferro. Numa crônica do século IX, narra-se como, após uma batalha nas costas da Irlanda, os vikings não se limitaram a saquear as casas. Reuniram os aldeãos sobreviventes na praça e, diante de todos, escolheram as mulheres mais jovens. Algumas foram separadas para serem levadas para os barcos. Outras foram entregues como escravas aos novos senhores do território. Assim se cumpria o ciclo, escreveu um monge irlandês. O sangue dos caídos selava a servidão dos vivos. Nas terras do norte, a derrota era uma marca que não se apagava. A esposa de um guerreiro morto era símbolo do seu fracasso. E para os vencedores, apoderar-se dela significava apoderar-se também da sua memória. Era uma forma de vingança que transcendia o corpo, um ato que convertia o vencedor em dono da história. No Chronicon Roskildense, um cronista dinamarquês escreveu que o lar do vencido pertence a quem sabe empunhar a espada. Essa era a filosofia que alimentava o fogo viking. As aldeias conquistadas eram reorganizadas sob novas regras. Os velhos símbolos queimavam-se, os túmulos eram profanados, os templos convertidos em celeiros, e as famílias, despojadas da sua linhagem, eram reduzidas a simples saque. Os homens do norte acreditavam que a sua força provinha dos deuses, e que os fracos existiam apenas para lhes recordar o seu dever de dominar. Nessa lógica, a misericórdia não era virtude, mas perigo.
Se um inimigo fosse perdoado, a sua humilhação ficaria incompleta e os deuses podiam castigá-lo com desonra. Por isso, o destino das mulheres levadas em guerra não era um excesso, mas uma necessidade ritual. Representavam a vitória levada à sua forma mais tangível, o corpo convertido em território. Uma saga islandesa, escrita séculos depois, conta a história de um guerreiro chamado Hrolf, que após conquistar uma povoação saxônica, levou por esposa a viúva do seu inimigo. Não a amou, nem a espancou. Simplesmente a possuiu como se possui uma terra recém-ganha. Na sua casa, ela comia por último, dormia no canto mais frio e nunca lhe foi permitido falar na sua língua natal. Quando morreu, ninguém talhou o seu nome em pedra. Morreu 2 vezes, escreveu o cronista. Uma na guerra, outra no esquecimento. Em Hedeby, o grande porto do comércio viking, os mercadores tratavam com a mesma indiferença os corpos e as espadas. Os escravos eram medidos pela sua idade, a sua força ou a sua fertilidade. As mulheres dos vencidos eram mais valorizadas que os homens porque podiam servir como trabalhadoras, concubinas ou moeda de troca. A violência tinha se convertido em economia. E, no entanto, dentro daquela brutalidade, havia um estranho equilíbrio. Os vikings não viam nos seus atos maldade, mas justiça. O forte ordena, o fraco obedece, diziam os jarls. E essa frase bastava para explicar qualquer coisa. A honra era a sua lei, a vingança o seu juiz, o poder o seu credo. Nenhuma voz feminina podia alterar esse destino, porque o silêncio das mulheres era parte da ordem do mundo. Às vezes pergunto-me o que pensavam os deuses do norte ao contemplar esse espetáculo de dor. Talvez se orgulhassem, talvez se calassem. O certo é que as sagas não falam delas, só mencionam a sua existência de passagem, como sombras necessárias na glória dos homens. Mas o vazio nessas histórias é mais eloquente que 1000 versos. Nesse silêncio, ouve-se a respiração dos vencidos, esperando uma justiça que nunca chegou. Quando o ferro falava, não havia palavras possíveis. A guerra não terminava com a última batalha. Perpetuava-se nas casas conquistadas, nos filhos nascidos do medo, nos olhares que evitavam a luz. Cada mulher levada era uma fronteira vencida. Cada criança arrancada do lar, uma ferida nova na terra. Assim, era a lei do ferro. Não escrita, não justa, mas eterna. Uma lei que convertia a força em direito e a dor em herança. E sob a sua sombra, gerações inteiras aprenderam que a verdadeira derrota não era morrer, mas viver recordando. Quando a guerra não podia continuar com espadas, continuava com anéis. Os vikings, mestres em transformar a violência em poder, compreenderam que dominar um território não bastava. Era preciso possuir também o seu sangue. E assim nasceu uma prática que misturava política e subjugação. O casamento pela força. Não se tratava de amor nem de reconciliação, mas de estratégia. Uma união podia servir tanto como 1000 soldados. Nas sagas islandesas, narra-se a história de Ketil Flatnoss, um chefe poderoso que levou o seu clã da Noruega às Ilhas Britânicas. Não o fez só com barcos e espadas, mas com casamentos forçados. Em cada território conquistado, os chefes locais eram assassinados e as suas filhas ou viúvas convertidas em esposas dos vencedores. Assim a terra se submete, diziam os homens do norte, quando o sangue do inimigo corre dentro dos filhos do vencedor. Nessas cerimônias, o silêncio era mais pesado que as correntes. As mulheres não gritavam. Tinham visto o suficiente para saber que a dor inútil só aumentava o seu castigo. Vestidas com roupas alheias, adornadas com joias arrancadas dos corpos dos seus pais ou esposos, eram apresentadas ao clã. O sacerdote levantava as mãos, recitava palavras que elas não compreendiam e, com um gesto simples, uma aliança fria no dedo, o destino ficava selado. Aquilo que noutras terras era união e promessa,
Entre os vikings era conquista e posse. Os jarls entendiam o poder simbólico destes casamentos. Casar com a viúva de um inimigo derrotado era mais que um ato de domínio. Era uma declaração perante os deuses. Na mente nórdica, quem levava a esposa do caído herdava também a sua linhagem, a sua honra e o seu direito sobre as terras. Assim, a violência transformava-se em legitimidade. Num mundo sem leis escritas, onde a força ditava a história, o casamento forçado era a escritura de um novo reino. Não há amor nas crônicas, só silêncio. O amor era um luxo dos fracos, e as mulheres não tinham direito a ele. Mas algumas resistiram de formas invisíveis. Nas sagas mencionam-se mulheres que mantiveram os costumes dos seus povos, que ensinaram a sua língua aos filhos nascidos da violência, que contaram histórias em segredo para que a memória dos seus não morresse. Eram sombras com voz baixa, guardiãs do passado. Na Irlanda, os vikings levaram esta prática ao extremo. Os reinos costeiros, arrasados uma e outra vez, foram absorvidos mediante uniões impostas. Dublin, fundada como porto de escravos, tornou-se também cidade de alianças. As filhas dos reis irlandeses, as viúvas dos nobres, foram forçadas a casar com os conquistadores do norte. Através delas, os invasores converteram-se em senhores. E os filhos dessas uniões, meio vikings e meio celtas, herdaram a terra manchada pela violência dos seus pais. Nas crônicas descreve-se como essas mulheres viviam presas entre dois mundos. Aos olhos do clã eram troféus, instrumentos de poder. Mas na intimidade, muitas conservaram o seu orgulho, embora disfarçado de obediência. Uma crônica anglo-saxônica relata que uma esposa forçada, ao servir a mesa ao seu novo marido, derramou intencionalmente vinho sobre a sua túnica, e quando ele a golpeou, respondeu com um olhar tão frio que o guerreiro recuou. Por um instante, escreveu o monge, o ferro dobrou-se diante da dignidade. Os filhos nascidos destas uniões eram considerados pontes entre os dois mundos. Para os vikings, eram prova de conquista. Para as mães, eram a última esperança de redenção. Muitos deles herdaram o caráter dividido da sua origem, meio conquistadores, meio vencidos. As sagas posteriores falam de homens que, embora nascidos do poder, carregavam a vergonha de uma mãe submetida. Eram os herdeiros de um império construído sobre a dor. Na Normandia, os descendentes destes casamentos forçados seriam mais tarde chamados nobres, portadores de sangue misto. Eles seriam quem levaria a herança viking para a França e, séculos depois, para a Inglaterra. Assim, as mulheres capturadas converteram-se sem o saber nos alicerces genéticos de reinos inteiros. A violência do norte misturou-se com a nobreza do sul, e dessa união forçada nasceu parte da Europa medieval, mas nenhuma delas foi recordada pelo seu nome. Os livros mencionam os homens que conquistaram, nunca as mulheres que pagaram o preço. Nem uma inscrição, nem uma tumba com a sua história. Apenas o eco dos seus passos nos corredores de pedra onde criaram os filhos dos seus inimigos. Um monge irlandês escreveu: elas são o silêncio da história, as mães do poder e da dor. As suas vidas foram apagadas, mas a sua marca permaneceu em cada fronteira traçada com sangue. Cada aliança selada com um beijo forçado era uma cicatriz na terra e na memória. Quando penso naquelas mulheres, não vejo fraqueza, vejo resistência. Não a que se mede em batalhas, mas a que se mede em olhares que não se quebram. Elas suportaram sem se partirem, e embora as suas vozes se tenham perdido, a sua história ainda vibra nas pedras frias do norte. O casamento, nas mãos dos vikings, foi a forma mais sofisticada de conquista. Uma espada envolta em seda. Um contrato gravado com lágrimas. Eles acreditavam que ao misturar o sangue, apagariam as diferenças. Mas o que criaram foi uma ferida impossível de fechar. Os filhos desses casamentos levariam na sua pele a memória do domínio,
Na sua língua, o eco de dois mundos que nunca se reconciliariam. Assim foi como os vikings estenderam o seu poder para além do ferro e do fogo. Selaram-no com nomes, com alianças, com ventres obrigados. Onde antes ardia a guerra, floresceram linhagens. Mas essas flores cresceram sobre a terra da dor. E quando as crônicas se calaram, o silêncio das mulheres continuou a falar, mais forte que qualquer canto de vitória. Porque cada boda forçada foi uma derrota dupla, a do corpo e a da alma. E, no entanto, também foi o início de uma resistência que nem o ferro pôde quebrar. Depois da guerra e das bodas forçadas, vinha o que os cronistas chamaram o comércio da carne viva. A escravatura foi o coração oculto do poder viking. Sem ela, os reinos do norte não teriam crescido nem sobrevivido. Não era uma prática marginal nem vergonhosa, era o eixo central da sua economia. Nos mercados de Hedeby, Kaupang e, sobretudo, Dublin, os corpos eram moeda, os destinos mercadoria e a dignidade humana um luxo que ninguém podia permitir-se. O termo que usavam era thrall, escravo. Não importava a raça nem o credo, mas a força e a sorte. Nas incursões, as aldeias eram varridas como campos de trigo. Os homens jovens eram acorrentados. Os anciãos, se não morressem, eram vendidos por moedas a quem procurava serviçais baratos. Mas as mulheres, elas eram o tesouro mais cobiçado. O seu valor não se media só pela juventude ou beleza, mas pela capacidade de servir, de trabalhar, de gerar. Em Dublin, a cidade que os vikings ergueram sobre a dor, o ar cheirava a sal, suor e medo. Nos cais, as correntes retinham como música de fundo, acompanhando os gritos dos vendedores. Os comerciantes, com túnicas de lã grossa e olhos endurecidos pelo lucro, avaliavam os cativos como se avalia uma peça de gado. Abriam-lhes a boca para ver os dentes, tocavam-lhes os braços para comprovar a força. Se uma mulher tinha marcas de parto, valia menos. Se tinha o rosto jovem e sem cicatrizes, o seu preço multiplicava-se. As sagas nunca falaram destes mercados, mas os monges irlandeses, sim. Um escreveu: "O mar não trouxe só ferro, trouxe jaulas." No porto, os escravos eram alinhados ao amanhecer, e os compradores percorriam a fila em silêncio. Os vikings comerciavam com árabes, com francos, com russos. Sabe-se inclusivamente que alguns cativos cristãos foram vendidos a mercadores muçulmanos de Al-Andalus e levados para o sul, para terras onde o sol ardia tanto como a recordação da sua liberdade perdida. Numa daquelas caravanas ia Maer, uma mulher celta capturada após o saque de uma aldeia em Connacht. A sua história chegou até nós por uma crônica anônima, escrita séculos depois. E embora o seu nome talvez tenha sido inventado, a sua dor não o foi. Dizem que Maer foi arrastada pelos cabelos até a margem, onde os barcos esperavam. No trajeto perdeu um sapato, mas não olhou para trás. Não chorou, não suplicou. Só murmurou uma canção infantil que repetia uma e outra vez, como se as palavras fossem um escudo invisível contra o terror. A viagem durou semanas. Os cativos eram acorrentados na adega do barco, onde mal cabiam sentados. O ar era uma mistura de umidade, vômito e desesperança. Alguns morriam no trajeto, e os seus corpos eram atirados ao mar sem cerimônia. A água do norte, escreveu um monge, guarda mais nomes que os livros dos homens. Quando chegaram a Dublin, os sobreviventes foram divididos. Maer foi comprada por um comerciante que a levou para a sua quinta nos arredores. Ali começou a sua segunda vida, a vida sem nome. A sua tarefa era moer grão, cuidar do gado e alimentar os filhos do seu amo. No inverno, as suas mãos sangravam pelo frio. No verão, a sua pele queimava sob o sol. Mas o pior não era a dor física, mas o silêncio. Ninguém pronunciava o seu nome. Era a mulher, a serva, a outra. O seu passado apagou-se da linguagem.
Nas noites, quando os outros dormiam, Maer escondia-se no estábulo e cantava em voz baixa, na sua língua natal. Era a sua única forma de recordar que alguma vez foi livre. No seu canto, anotou o cronista, havia mais resistência que em 1000 espadas. A escravatura no mundo viking tinha hierarquias. Alguns Thrall podiam trabalhar por anos e comprar a sua liberdade. Outros eram condenados a servir até a morte. As mulheres, por sua vez, raramente escapavam. Se tivessem filhos dos seus amos, os pequenos nasciam livres por direito paterno, mas nunca pertenciam de todo a nenhum dos dois mundos. Nos seus rostos misturavam-se as raízes da conquista. Eram a prova viva do domínio e também da culpa. Em Hedeby, os comerciantes mais ricos pagavam fortunas por escravas jovens para as converterem em concubinas. Não havia cerimônia, nem promessa, nem futuro. Aquelas mulheres passavam de um dono para outro, de um inverno para outro, até que os seus corpos já não serviam. Então eram destinadas ao trabalho nos campos, ou eram abandonadas nos caminhos. Ninguém escrevia sobre elas, porque o silêncio era mais cômodo que a vergonha. Um viajante árabe, Ahmad ibn Fadlan, descreveu nas suas notas o que viu ao visitar os povos do norte. Os homens do mar são altos, fortes e cruéis. As mulheres que os servem parecem sombras que respiram. Eles compram-nas, usam-nas e esquecem-nas, como se fossem parte da madeira dos seus barcos. Mas mesmo dentro daquela escuridão, algumas vozes resistiram. Há registros de escravas que escaparam, que fugiram para o bosque e fundaram pequenas comunidades de fugitivos. Nas costas da Noruega, os anciãos ainda contam lendas sobre mulheres selvagens que viviam entre as árvores e atacavam os viajantes solitários. Talvez não foram fantasmas, mas as almas livres daquelas que se recusaram a morrer, em silêncio. O comércio de escravos vikings durou séculos. Em Dublin, estima-se que dezenas de milhares de pessoas foram vendidas ao longo do tempo. O seu trabalho permitiu construir as cidades, alimentar os exércitos e manter a riqueza dos clãs. Era uma maquinaria perfeita de exploração, sustentada pela ideia de que a força justificava tudo. E, no entanto, os vencedores também ficaram marcados pela sua própria violência. Os filhos nascidos da escravatura, da mistura forçada, começaram a mudar o rosto do norte. Falavam 2 línguas, conheciam 2 mundos e levavam no sangue tanto o amo como o escravo. Com o tempo, foram eles que ergueram novas gerações que já não podiam distinguir entre o conquistador e o conquistado. A escravatura moldou a Europa medieval mais do que os livros se atrevem a admitir. Os vikings, que se consideravam homens livres por excelência, construíram a sua liberdade sobre as correntes de outros. E quando seus descendentes escreveram as sagas, preferiram esquecer esse detalhe. Mas a história não se apaga com silêncio. Está escrita nas ruínas, nos ossos, nas canções que ainda sobrevivem entre o vento do norte. Quando olho o mar que os trouxe, pergunto-me se alguma vez ouviram os lamentos que deixavam para trás. Talvez o rugido das ondas era apenas o eco dessas vozes, multiplicadas pelos séculos. Vozes que continuam a sussurrar uma verdade simples e terrível, que nenhum império se constrói sem escravos, e que toda a glória se alimenta da dor dos invisíveis. Se a escravatura foi o comércio do corpo, a humilhação foi o domínio da alma. Os vikings compreenderam cedo que o medo não bastava para manter o controlo. Era preciso destruir o orgulho, apagar a honra dos vencidos e convertê-lo em espetáculo. Assim, nasceram os rituais públicos de vergonha, atos que não buscavam castigar, mas ensinar. Cada mulher humilhada era uma mensagem. A força do norte não só vencia, como despojava inclusivamente da dignidade. Os cronistas falam pouco disso, talvez por pudor, talvez por medo. Mas os silêncios da história costumam ser mais eloquentes que as palavras. Numa crônica saxônica anônima, descreve-se o ocorrido após uma batalha na Nortúmbria.
As esposas dos caídos foram reunidas na praça, e diante dos olhos do clã vencedor, os seus cabelos foram cortados. A cabeleira, símbolo de feminilidade e orgulho, amontoou-se aos pés do chefe viking como troféu invisível. Não houve sangue, mas houve algo pior: o quebrantamento da alma. Noutras regiões, os rituais adotavam formas mais cruéis. Algumas mulheres eram despojadas das suas roupas e obrigadas a servir vinho nos banquetes onde se celebrava a morte dos seus maridos. Os vencedores riam, cantavam, chamavam-nas pelo nome dos homens que tinham matado, convertendo o luto em troça. Aqueles atos, mais que castigo, eram teatro, um cenário onde a humilhação substituía a justiça e o silêncio das vítimas servia de aplauso. Nas sagas mais antigas, este costume aparece disfarçado de símbolo. Os escritores chamam-lhe scum, vergonha, e descrevem-na como um fogo que purifica o clã da fraqueza. Mas não há purificação na dor gratuita, só há controlo. O guerreiro que podia humilhar sem culpa convertia-se em Deus sobre a terra. E a mulher que suportava sem chorar era, no seu silêncio, a última forma de resistência. Uma história islandesa, quase esquecida, conta que durante o reinado do Jarl Sigtrygg, uma mulher saxônica chamada Aelith foi obrigada a servir num banquete após a derrota do seu povo. Os guerreiros, ébrios, fizeram-na sentar-se sobre o trono do inimigo morto, com a cabeça coroada de ramos secos. Cada taça erguida era uma troça à sua dor. Quando o festim terminou, Sigtrygg ofereceu-lhe uma taça de hidromel e disse-lhe: "Agora és livre." Ela pegou nela sem olhar e respondeu: "O ferro não dá liberdade, só a muda de forma." Depois atirou-a ao rosto e foi executada ao amanhecer. Os cronistas recordaram-na como a mulher que falou depois do silêncio. Nas aldeias conquistadas, os atos de humilhação repetiam-se como um ciclo. As mulheres eram forçadas a desfilar diante dos guerreiros com correntes no pescoço, símbolo de submissão. Algumas eram marcadas no braço com ferro quente, outras obrigadas a beijar a terra em frente ao cadáver do inimigo. Cada gesto buscava o mesmo: apagar a linhagem do vencido. No pensamento nórdico, a derrota não era completa até que o orgulho desaparecesse. Por isso, o castigo devia ser visível, público, partilhado. Nem todas as mulheres foram quebradas. Algumas transformaram a humilhação em arma. Uma crônica dinamarquesa narra que, numa aldeia próxima de Ribe, uma viúva aproximou-se do cadáver do seu esposo e, enquanto os vikings se troçavam, pegou num punhado de cinza do fogo e atirou-a ao chefe. "Não arde mais o teu poder que o meu", gritou. Mataram-na ali mesmo, mas o seu gesto converteu-se em lenda. Nos anos seguintes, as crianças da aldeia recordavam-na como a que fez tremer o ferro. O poder da vergonha residia na sua permanência. Os homens podiam esquecer as batalhas, mas as mulheres recordavam as risadas. Nas frias noites do norte, entre o som do vento e as ondas, aquelas risadas convertiam-se em fantasmas. Os monges escreveram que o pecado do vencedor é rir diante do choro do vencido, pois essa risada será a sua condenação eterna. E talvez tivessem razão. Cada gargalhada deixava uma fenda na glória do conquistador. Em alguns lugares, os rituais tomavam um matiz quase religioso. Dizia-se que os deuses do norte exigiam provas de submissão. As mulheres eram obrigadas a lavar as espadas com que tinham sido assassinados os seus familiares, como se a sua dor pudesse limpar a arma. Era uma forma de purgar a culpa dos homens, transferindo-a para o corpo de quem não a merecia. No fundo, aqueles atos falavam de medo. Medo da vingança, medo da memória. Os anos passaram, mas o eco desses atos perdurou. Nos mosteiros cristãos da Irlanda e da Escócia, os monges escreveram sobre as viúvas do norte. Mulheres que vagavam pelos campos sem falar, com os olhos fundos, como se tivessem deixado a sua alma junto ao mar. Algumas foram tidas por santas,
outras por bruxas. Mas todas partilhavam o mesmo vazio. Eram as pegadas humanas de uma época que confundiu poder com domínio, justiça com humilhação. Hoje, olhando para o passado, é fácil julgar. Mas naquele tempo, a humilhação não era barbárie, era norma. Era a forma como o vencedor demonstrava a sua vitória, e o vencido aceitava o seu destino. No entanto, por baixo dessa estrutura de ferro, batia algo que os vikings não puderam destruir: a resistência silenciosa. Cada mulher que sobrevivia conservava no seu olhar uma faísca de desafio, uma promessa de que a memória, mais cedo ou mais tarde, regressaria para reclamar justiça. Assim, os vencedores celebravam a sua glória sem saber que estavam a semear a sua ruína, porque nenhuma risada cruel perdura sem eco. Com os séculos, a humilhação pública desapareceu, mas a vergonha de a ter praticado ficou. O ferro oxidou-se. As aldeias desmoronaram-se e só ficaram as histórias. Histórias que ainda hoje falam de orgulho, de dor, de mulheres que, mesmo acorrentadas, não se ajoelharam de todo. Os séculos passaram e os barcos do norte deixaram de sulcar os mares. As espadas oxidaram-se, os clãs dispersaram-se e os nomes dos grandes jarls desvaneceram-se entre a bruma. Mas o eco dos seus atos sobreviveu na terra, no sangue e na memória. Os vencedores construíram reinos, mas fizeram-no sobre ossos invisíveis, os das mulheres que não tiveram voz. Elas foram as pedras silenciosas sobre as quais se ergueu o poder do norte. Quando os cronistas posteriores escreveram as sagas, adornaram os factos com glória, valentia e honra. Os guerreiros foram retratados como heróis de um mundo selvagem e livre. As aldeias saqueadas, os templos incendiados, os corpos acorrentados, ficaram reduzidos a simples notas de rodapé, como se fossem parte da paisagem. As mulheres quase não aparecem, e quando o fazem, os seus nomes são sombras. Nenhuma história de amor, nenhum gesto de ternura, só silêncios entre linhas. Mas o silêncio não apaga a verdade, só a adia. Sob as genealogias dos reis normandos, ingleses ou irlandeses, bate uma herança mestiça, nascida das guerras e das uniões forçadas. Os filhos daquelas mulheres, meio conquistadores e meio vencidos, foram quem deu forma à Europa do futuro. Neles misturaram-se o ferro e o pranto, a espada e o berço. Foram herdeiros de uma violência que já ninguém recordava, mas que continuava a marcar o seu destino. Na Normandia, os descendentes dos vikings adotaram o cristianismo, fundaram igrejas e escreveram leis. Mas as raízes continuavam ali, sob a pedra. Em cada família nobre havia uma avó sem nome, uma bisavó apagada dos registros, cujo único legado era um olhar herdado, um gesto ou uma palavra estrangeira. Em Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, as lendas sobre as mulheres levadas em guerra sobreviveram como contos de advertência, transmitidos ao calor do fogo. Histórias sobre a soberba dos fortes e a paciência dos fracos. O narrador medieval que sou não pode evitar perguntar-me o que foi da alma dessas mulheres. Talvez algumas encontraram paz no silêncio, outras na fé, outras na resignação. Mas sei que muitas transformaram a sua dor em semente. Porque, embora ninguém tenha escrito os seus nomes, elas transmitiram a sua língua, as suas canções, as suas orações. Através dos seus filhos e netos, a memória dos povos vencidos continuou a respirar. Não nos livros, mas nas vozes do povo, nas palavras que os poderosos desprezavam e que, no entanto, nunca desapareceram. Em alguns lugares da Irlanda, ainda se canta uma melodia chamada O Lamento do Mar do Norte. Ninguém sabe a sua origem exata, mas os anciãos dizem que foi composta por uma mulher capturada e levada para além das ondas. A sua letra não fala de ódio, mas de espera. O mar nos separou, mas o vento me devolverá o teu nome, diz um dos seus versos. Talvez foi uma oração, talvez um lembrete de que mesmo na escravidão,
o espírito humano pode elevar-se acima do ferro. O legado da violência não termina com a vitória. Herda-se, transforma-se. Os filhos dos conquistadores cresceram entre riquezas, mas também entre sombras. Alguns sentiram vergonha do sangue derramado que corria pelas suas veias. Outros, talvez sem o saber, repetiram os mesmos atos de domínio, perpetuando um ciclo que ainda ressoa nos alicerces do mundo moderno. Porque todo o império se constrói sobre o esquecimento de alguém. E o norte, com toda a sua grandeza, não foi diferente. Os historiadores modernos ainda debatem se os vikings foram mais cruéis que outros povos do seu tempo. Alguns defendem-nos, dizendo que a sua brutalidade era uma forma de sobrevivência, uma expressão de um mundo sem leis. Mas quem tenha lido as crônicas e escutado as canções, sabe que por trás de cada conquista há rostos, nomes, lágrimas. A violência não foi só tática nem destino, foi escolha. E nessa escolha, mede-se a verdadeira natureza de um povo. O ferro, por fim, dobrou-se diante do tempo. Os deuses do norte foram esquecidos, substituídos por novos credos. Mas a história, essa que se esconde nas margens dos pergaminhos, nunca deixou de falar. Em cada ruína onde alguma vez se ergueu um salão viking, em cada pedra talhada com runas, ainda se sente o peso daquelas vidas. A glória dos homens foi um relâmpago. A memória das mulheres, uma chama que não se apaga. Por isso, quando olho para o norte, não penso nas sagas nem nos heróis. Penso nos olhos das mulheres que olharam o mar pela última vez, sabendo que o seu mundo se tinha perdido para sempre. Elas não foram rainhas nem mártires, mas a sua resistência silenciosa mudou o curso da história. A sua dor, sem monumentos nem canções, continua viva no sangue de todos nós. E assim, o eco do norte não é só o rugido do mar, nem o canto dos guerreiros, mas o suspiro daquelas que não tiveram voz. Um eco que viaja com o vento, recordando-nos que o poder se oxida, mas a memória não. Antes de fechar este relato, deixo uma pergunta aberta a quem o escute. Que é mais duradouro? A força do conquistador ou a dignidade do vencido? Quantas vezes repetimos, sem o saber, os mesmos erros de quem acreditou dominar o mundo com a espada? A história do norte não é só a história dos vikings, mas a história de todos os povos que confundiram o medo com a glória. E, no entanto, também é a história das mulheres, que sem armas nem voz resistiram ao esquecimento. Porque, ao final, a verdadeira vitória não pertence ao ferro nem ao fogo, mas à memória. Essa que não se pode saquear, nem vender, nem acorrentar. Essa que continua viva, séculos depois, em cada palavra que se atreve a recordar. A história não esquece, só espera para ser contada por aqueles que ainda se atrevem a escutar o seu eco.